roxinol é um dos pássaros que cantam nos dias de nuvens escuras e trovoadas. Ele e a cutuvia costumam cantar em tempo de tempestade. Esse é um privilégio para poucos pássaros. Normalmente, esses animais canários e canoros que gostam de cantar com sol, têm um canto menos expressivo. Cantar quando tem sol é uma coisa. Cantar quando tem tempestade é outra coisa. O louvor não é uma arma, é uma expressão daqueles que foram alcançados por Deus, ainda que seja um instrumento de luta. Lembram-se que quando o rei Josafá, o povo de Judá estava pressionado entre três povos, os moabitas, os amonitas e os do monte Seir. Eles haviam se juntado os três contra o povo de Judá. Josafá ficou com medo, mas o Senhor desceu no meio da congregação e falou: nesta peleja não tereis que pelejar. Ficai em pé, ficai parados e vede o livramento do Senhor. Ajuntai cantores dos coraitas e dos coatitas e ide à frente e cantai. Enquanto eles cantavam, e a misericórdia do Senhor dura para sempre, por causa da sua fidelidade. O Senhor desbaratava os adversários, fazendo com que dois deles se juntassem contra o terceiro. Dois povos fizeram um acordo e combateram o terceiro povo. Depois que eles aniquilaram aquele terceiro, um virou-se contra o outro. Porque é isto que o humanismo faz, isso aqui o homem faz, a glória vem para nós. E o técnico desta obra, ele tem como finalidade fazer exatamente isto, a rivalidade entre as pessoas, provocando uma coisa que é completamente contrária à fé cristã, a competição. No cristianismo não existe competição. A fé cristã não são dois times de futebol jogando para ver quem é que ganha. Não existe possibilidade dentro do cristianismo de fazer comparações, quem é o melhor. Porque segundo Jesus, o maior é o menor. E o melhor é aquele que se esvazia e se entrega inteiramente para a suficiência de Cristo. Mas o adversário tem toda uma tendência a jogar sobre nós a ideia de grandeza. Vamos abrir Colossenses capítulo 2. Vamos continuar andando aqui. Eu acho que, se o Senhor permitir, a gente pelo menos vai um pouco mais neste versículo. Mas eu queria só pegar um pouco do contexto. Colossenses 2, 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. O pecado mata e mantém a carne na sua potência máxima. Mas ele nos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos. Parece que o sujeito desta primeira frase aqui, a vós outros que estáveis mortos pela
transgressão e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, e o sujeito dessa frase é o Pai. Porque juntamente com ele e com Cristo, perdoando todos os nossos delitos, já o sujeito da frase é Cristo. Foi Cristo quem perdoou todos os nossos delitos. Tendo cancelado Cristo o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E tendo despojado, isto é, Cristo, os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou, como diz a versão corrigida, triunfando deles em si mesmo. É aqui a obra de Cristo. Pai, nós precisamos de Tua graça, da Tua revelação, da operação do Teu Espírito, falando aos nossos corações. Sabemos da profunda limitação, da incapacidade de poder falar a Tua palavra, de poder comunicar aquilo que Tu queres. Por isso pedimos que o Teu Espírito venha tratar conosco, dando-nos a palavra certa, para que nós possamos falar de acordo com a Tua vontade. E também a capacidade de ouvir, com o ouvido circuncidado pelo Teu Espírito. Fala conosco nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Ainda domingo passado nós estivemos vendo que o primeiro momento em que Deus falou o Evangelho, falou à serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali, naquele proto-evangelho, naquela primeira declaração do evangelho, nós vemos o grande conflito entre a serpente e a sua descendência e o descendente da mulher sobre a cabeça da serpente. A serpente é Lúcifer, é Satanás, é o diabo, com toda a sua hoste, ou as suas hostes. O descendente da mulher é Cristo, que lá na cruz colocou a estaca na cabeça da serpente. Isto significa que uma obra foi consumada, e que nosso coração hoje pode deitar no travesseiro da graça de Deus. Tudo está consumado. Então, mediante esta questão, nós temos chegado a uma conclusão. O príncipe deste mundo já foi julgado. Não existe mais outra condenação. Ali na cruz, o Senhor Jesus fez uma obra que não tem emenda e não tem retoque. Não precisa mais fazer adendos. Já podemos descansar na suficiência de Deus. Só para uma ligeira passagem, lá no livro de Lamentações, no capítulo 4, no versículo 22, existe aqui uma declaração muito interessante. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 22. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Aqui está uma comparação. A filha de Sião e a filha de Edom. Ou a filha de Sião
representando a descendência dos que confiam no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. Esse é o termo ligado à obra da descendência de Jacó. Entendam que a descendência de Jacó necessariamente não é o judeu. A descendência de Jacó é aquele que crê na suficiência de Cristo. E este povo que Deus tem em mente, antes da fundação do mundo, um povo de propriedade exclusiva sua. Este povo que não é propriamente uma nação, mas um povo, mais do que uma nação. É uma nação eleita, sim, mas é o povo de propriedade de Deus. Este povo não tem mais castigo, porque a sua maldade já foi castigada. Esta é uma profecia da obra que iria se consumar. Porém, a filha de Edom, e Edom é um povo que construiu uma cidade chamada Petra, uma cidade que hoje está na Transjordânia, diferente de Jerusalém, que Jerusalém foi construída num monte, Petra foi construída dentro de um vale, dentro de um lugar cercado de montanhas, onde as montanhas serviam de paredes e ela era inexpugnável. Um lugar que você não poderia entrar a não ser por aquela única porta. O profeta Obadias dedica todo o seu livro, que é de um capítulo só, a este povo Edom, por causa da sua arrogância. A palavra é esta: soberba, arrogância. Obra satânica. Essa atitude de autossuficiência, de ser como Deus, construir sua casa na rocha como as águias e ali formar a sua condição mais segura. E Deus está dizendo aqui, isto vai fazer com que se descubra os teus pecados. A maldade da filha de Edom vai fazer descobrir os pecados. Satanás tem como finalidade precípua nos fazer arrogantes, nos tornar cada vez mais soberbos. Lembre-se que a sua proposta é subir até o lugar de Deus, colocar o seu palácio. Vamos ver Isaías capítulo 12, verso 14. Isaías 12, 14. Isaías 14, 12. Ao contrário. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Vamos até o versículo 14. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha a ideia que está aqui. É uma ideia de exaltação, de reconhecimento, de importância, de grandeza. Isto é fruto do orgulho que está por trás. Vamos dar uma olhadinha ainda no livro de Ezequiel, no capítulo 28, o versículo 1 e 2.
veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Olha só, o príncipe de Tiro atirava exatamente na mosca, e ele fazia com a mira precisa. O quê? Eu vou me tornar com um coração como se fosse o coração de Deus. Arrogância. Ele, Cristo, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O esvaziamento, tirando tudo aquilo que nos leva a uma sensação de sermos reconhecidos e importantes. A premissa contrária ao humanismo, e ainda vamos ver um pouquinho aqui, que é esta tendência de nos tornarmos exaltados. Conversando hoje, enquanto vínhamos do almoço, eu fiz um comentário um pouco desairoso à minha pessoa, e a minha filha, como defensora: pai, você está se rebaixando demais. Eu entendo que esta posição dela de afeto é interessante, mas é diabólica. Isso é a obra do inferno. Querer nos colocar numa posição de ilustre, de digno, de reconhecido, de apreciado. O Filho de Deus, ao colocar a execração pública, os principados e potestades, o fez na posição mais abjeta que pode acontecer. Deus crucificado. Um homem humilhado. É a expressão mais poderosa de destruição da arrogância, da soberbia do coração humano. Eu me referi domingo passado a respeito de Moabe, aquele povo que descende das borras do vinho do seu pai Ló, que num pileque acabou cruzando com sua própria filha mais velha e gerou um filho, Moabe, e o outro filho, Amon, filho da outra filha, todos filhos da embriaguez, os chamados Le Filles de Dimanche, os filhos feitos debaixo do alcoolismo, que estão debaixo da arrogância do orgulho, Moabe, e a Bíblia nos diz que ele permaneceu nas borras das suas fezes. Só para que você faça uma correlação, vamos ler um pouquinho, rapidinho, o capítulo 48 de Jeremias, o versículo 29, vai mostrar exatamente esta arrogância do que era Moabe. Esta é a terra que sorteareis. Não, é 48 de Jeremias. A Jeremias. Versículo 29. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberba, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua sobranceria e da altivez do seu coração. Olha quantas palavras a Bíblia usa para um povo só. Ouvimos falar da soberba, da arrogância. Ainda diz assim, da soberba que é extremamente soberba. É soberba? Não, é extremamente soberba. Da arrogância,
do orgulho, da sobranceria, da altivez do seu coração. 5 vezes, 5 adjetivos para dizer o que era este povo. Um povo que não foi trasfegado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. É o versículo 11. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso, conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Para você fazer vinho ou vinagre, o processo é o mesmo. Só que quando não tira a borra, vira vinagre, azeda. Muitas pessoas não podem ser saboreadas porque são vinagres. O convívio com elas é espinhoso. A última bebida que Jesus tomou aqui na terra, antes de dizer tudo que está consumado, foi vinagre. O que ele estava tomando era o fel da nossa natureza, a natureza maligna, que nós somos, envinagrados, mal-humorados, por causa da arrogância do nosso coração. Somos arrogantes, somos soberbos, somos altivos. E quem fomenta tudo isto são os principados, as potestades. Principados, príncipes, os primeiros, aqueles que querem ser os maiores, que querem ser os melhores, que querem ser os reconhecidos. Estes, que tanto no reino maligno, quanto nas dinastias humanas, são insuportáveis conviver com esta gente de brasão, essa gente importante, de reconhecimento, que não sabe lavar pé, que não sabe lustrar sapato sujo. Essa gente não tem condições. Aliás, me fez lembrar aqui, havia um cristão numa determinado companhia militar, verdadeiro crente, que um dia chegou um sargento, daqueles sargentos arrogantes, com as botas sujas, e jogou as botas em cima da cama daquele soldado cristão. Sujas de barro, sujas de esterco. Aquilo sujou tudo. Mas no outro dia, pela manhã, as botas estavam absolutamente limpas e engraxadas. E aquele sargento viu a vida de Cristo naquele soldado, que não tinha uma reclamação, apenas colocou as botas limpas à disposição daquele sargento. E ali começou a pregação do Evangelho. É o inverso do nosso direito de orgulho. Os principados, as potestades fomentam a nossa posição de mais grande. Não é maior, não. Nem maior cabe aqui. É aquela posição de grandeza, de importância, que nos incha, que nos estufa. Mas ele nos passou de um império de trevas para um reino do Filho do seu amor, onde a característica de Cristo é: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque manso e humilde de tática é uma coisa diferente. Há muitas pessoas que usam a tática da mansidão e da humildade para conquistar o outro. Isso chama-se mimetismo, muito utilizado entre os animais que fazem de besta para a presa vir. Quando a presa vem, ele... Aquela mansidão dele ali é simplesmente uma tática de pescaria ou de caçada. A de Jesus não é. É de coração. E ali na cruz, ele colocou a execração, os principados,
as potestades, as forças espirituais da maldade. O inimigo das nossas vidas, com todo o seu exército, tem táticas para nos fazer apavorados. E a sua arma principal é nos manter com medo. O medo foi o primeiro sentimento que surgiu depois do pecado. E é o primeiro que desaparece depois que você conhece a Cristo. Porque quando você conhece o amor de Deus, o amor lança fora todo o medo. No momento em que você descobrir que você foi aceito incondicionalmente por Cristo. Eu encontrei há poucos dias em São Paulo uma senhora, bem idosa. Ela disse assim: você não sabe, meu filho, como foi importante a história daquele menino, do Daniel. Eu disse: qual é a história do Daniel? Ah, você já esqueceu? O menino que era bom atirador de estilingue, de baladeira. E ele viu o pato da mãe, o pato que era um pato especialíssimo, aquele pato que era campeão das feiras de exposição, e a mãe tinha todo o cuidado com aquele pato. E ele disse, ele foi com a irmã num circo e viu o cara jogando faca ao redor da mulher, e caía a faca costurando o corpo. Ele ficou pensando, o quão perto eu posso jogar uma pedra do pescoço daquele pato. E ele então jogou a primeira e a pedra foi longe. Jogou a segunda, foi mais perto. E jogou a terceira tão perto que o pato morreu. Bateu na cabeça do pato. E agora? Ele correu e foi esconder o pato. Mas a sua irmã, Jéssica. Daniela e Jéssica. Vamos fazer uma coisa bem na casa do pastor Thomas? Aí a sua irmã começou a fazer um trabalho. Ela disse, vamos jogar. Ele escondeu debaixo do feno, mas a irmã viu. Disse, não, joga no rio. Passava um rio no fundo da propriedade, eles foram lá, os dois jogaram, e o pato foi embora. E o pato desapareceu. Mas o Daniel passou a ser refém da Jéssica. O Daniel não teve mais vida. Quando a Jéssica chegava à tarde, a mãe dizia, Jéssica, vem lavar a louça. E a Jéssica ia lavar a louça e dizia, Daniel, vem me ajudar. E o Daniel dizia, não, eu tenho que fazer o trabalho. Daniel, olha o pato. E ele corria lá e lavava. E ele passou a ser escravo da sua irmã, fazendo tudo o que ela queria, até que um dia ele não aguentou mais. Ele já estava desesperado de tanto sofrimento, e chegou lá para a mãe e disse, mãe, aí chegou lá para a Claire, mãe, você sabe do seu pato? Sei. Mãe, você me perdoa, mãe? O que foi, meu filho? Mãe, olha, contou a história. Meu filho, você vale muito mais do que todos os patos do mundo. Você é meu filho amado. Filho, eu amo você. E o Daniel saiu dali. Aceito, amado. Que mais medo? Noite, a mãe, Jéssica, vai lavar a louça. E a Jéssica foi lavar a louça. Daniel? Sim? Vem me ajudar. Não, eu hoje vou fazer o meu trabalho aqui. Daniel, o pato. Ih, que pato? O pato agora é você. Mamãe já sabe de tudo. Você entendeu isso? Lá na cruz, ele botou a execração, os cobradores de impostos, porque a conta foi paga. Cristo nos perdoou.
O que você está pagando uma conta sofrendo debaixo do medo? Por que medo? Olha esse texto lindo de Hebreus capítulo 2. Vamos ler Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Olha só. Ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, para que nós não vivêssemos mais debaixo deste pavor. Amém. Cristo levou. Então o medo não pode mais nos manter reféns. Cristo me aceitou. Cristo lhe aceitou ali na cruz. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei. Essa atração universal de Cristo, nos incluindo, nos fazendo participantes desta morte compartilhada, é tremendo. Não temos mais que viver debaixo do medo. Tem umas acusações que ficam funcionando aí. Olha, trabalho deste acusador, dia e noite, como a menina ficava acusando o irmão. Pô, diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 12, versos 10 e 11, que eles venceram este acusador, que é a serpente, o diabo e Satanás. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante de nosso Deus. Ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Amém. Olha que coisa gostosa. Eles o venceram. Acusando? Pode acusar. Eu já fui justificado. Eu estou justificado em Cristo. Eu contei já há muitos anos atrás a história de Stipulkowski, um camarada, um soldado polonês que foi apanhado num lugar. Deixa eu falar, a velhinha lá de São Paulo, eu estava contando a história, a velhinha lá de São Paulo, virou para mim e disse assim: naquela história foi embora a minha dívida. Eu tinha um devedor que vivia me acusando, me cobrando. No dia que eu vi aquilo que aconteceu com aquele menino, eu fui lá e contei para Cristo. E acabou, nunca mais ele veio me cobrar. Jesus não só pagou a conta, mas mandou embora os cobradores. Os fiscais do Sarney. Vocês se lembram dos fiscais de Sarney? Aqueles que vivem atrás fazendo futrica, não tem mais papel. Jesus já levou. E agora nós temos aqui a suficiência de Cristo colocada a nós. Onde é que eu estava falando? Stipulkowski, né? Quem era Stipulkowski? Soldado que foi acusado. Ele mais 16 colegas. E aí eles foram para um campo de concentração e durante 70 dias eles passaram por lavagem cerebral, de manhã e de noite, para dizer que eles eram culpados. Os outros 15 capitularam no final perante o tribunal. Ele foi o único que foi isentado,
Porque tudo quanto eles diziam para ele, você fez tal coisa, ele dizia, é verdade, mas Jesus já me justificou. Você é ladrão, ele disse, é verdade, mas Jesus já me justificou. Você é assassino, ele disse, é verdade, mas Jesus já me justificou. Você é um... O que é politicamente correto hoje em dia? Mas Jesus já me justificou. E aquele fato fez com que as acusações... Você e eu ainda estamos nos defendendo? Quando alguém diz assim, Glênio, você é um pulha, palavra muito elegante. E eu digo, mas, afinal de contas, sou. Não é, mas quem não é? Não é isso, sou. Sou o pior, mas fui aceito pela graça de Deus. Então, para que justificar? Se Cristo é a nossa justiça, por que eu tenho que me justificar? Irmãos, aqui está o ponto, o cerne da questão. Não tem mais acusação. A nossa luta neste mundo não é contra carne e sangue. É contra principados, potestades, forças espirituais da maldade. Se a Nancy volta se fazendo acusações contra mim, eu não devo olhar para Nancy. Eu devo marcar a mira no que está por trás dela. Em vez de eu dar um tiro na pobre da Nancy, que foi apenas uma vítima das circunstâncias, como Pedro foi, quando disse para Jesus, ainda que todos se traiam, eu jamais trairei. Estava sendo vítima das circunstâncias. Ou aquela outra que ele disse assim, isso de modo nenhum pode te acontecer. E Jesus disse, arreda-te, Satanás. Porque por trás dele, então eu tenho que focalizar, dizendo, você já foi vencido. Lá na cruz, Jesus já cortou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, que nos era prejudicial. E mandou embora, deu bilhete azul. Hoje ainda se usa essa expressão? Bilhete azul? Usa. Deu bilhete azul. O que é isto? Mandou embora, dispensou. Você não tem mais função aqui dentro desse trabalho. Você já foi embora. É por isso que, irmãos, que as armas da nossa milícia, lembra-se desse texto? As armas de nossa milícia, vamos ler. 2 Coríntios capítulo 10, começando com o versículo 4 e vamos até o versículo 6. Eu queria só terminar nessa parte final do versículo 6, porque nós temos ceia para participar hoje aqui. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Eu não posso usar armas carnais contra forças espirituais. Vou perder tempo. Armas carnais lutando contra forças espirituais é perda de tempo. As armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Eu vou falar isto em uma outra oportunidade, se assim o Senhor permitir. Fortalezas na nossa mente. Falamos isso domingo passado, que Paulo diz, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, que as vossas mentes se apartem da simplicidade, da pureza devidas a Cristo. É na nossa mente que trava a grande batalha. E forma uma fortaleza. Lá em São Paulo, quinta-feira à noite, sexta-feira à noite, eu tive a graça de poder atender uma moça que foi abusada pelo seu irmão durante 6 anos. Dos 6, aliás, até os 13 anos, 7 anos.
eu tive a graça de poder atendê-la, porque eu também sou um abusado e posso agora entender o que é a dor do outro. E durante aquele período, uma moça que estava tendo visões de espíritos e ouvia vozes, e saiu dali pela graça do Senhor, liberta pela obra de Cristo, porque Jesus já levou. Isso não é conversa fiada, é conversa de verdade da palavra de Deus, de um Deus que cumpre. Ficamos 2 horas dentro de um escritório, podendo conversar de peito aberto. E depois ela saiu dali dizendo assim: eu dou graças a Deus porque estou liberta. Aleluia. Não preciso perdoar mais meu irmão, ele foi perdoado no perdão de Jesus. Ela estava querendo arrancar de dentro das vísceras dela o perdão que ela não tinha. Como ela gostaria de dar esse perdão. Você não tem perdão para dar. O perdão de Cristo é suficiente. Com o perdão de Cristo nós perdoamos os nossos algozes. Com o perdão de Cristo nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Com o mesmo perdão gracioso do Senhor. E ali acabou a força. O Senhor liberta, tira o peso, tira o cabresto. E eu falo isso hoje com muita ênfase, sabe por quê? Nos Estados Unidos são 17% de abusados. E a única estatística que nós temos no Brasil foi feita por uma professora da Universidade de São Paulo, onde ela conseguiu detectar 23% na cidade de São Paulo, de pessoas abusadas. 1/3 pelos parentes, 1/3 pelos amigos e 1/3 por estranhos. E eu falando numa plateia como esta aqui, certamente eu tenho parceiros de sofrimento de alma. Mas nós temos também aqueles que podem ser libertos por aquela obra que foi feita no Calvário e que pode trazer paz. E uma vez, esse aí chama-se fortaleza. Está lá na mente aquela fortaleza. Anulando sofismas, contradições, levando estes pensamentos cativos, e aqui o que eu quero terminar aqui, a obediência de Cristo. A minha Bíblia diz exatamente assim: levando cativo todo o pensamento a preposição seguida de artigo, a obediência de Cristo. Cristo sendo obediente até a morte de cruz. Acabou. Execrando estes acusadores, fomentores do medo, para aquelas almas que foram aceitas por Cristo. É bom ter a alforria e gozar desta alforria. Este momento aqui agora é momento de reflexão. Momento em que nós estamos olhando o valor do sacrifício de Cristo. O Senhor Jesus disse assim: todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do vinho, vocês estão anunciando a minha morte até que eu volte. E na morte do Senhor está exatamente o impacto contra as forças das trevas, contra a nossa natureza pecaminosa, contra todo o sistema do mundo. Ele conseguiu, com o seu sacrifício, realizar uma obra perfeita. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.